Só vou esperar os outros entrarem, já já começa a aula, tá bom? Tá, começando a nossa aula se perguntando o que é membrana plasmática. A membrana plasmática é praticamente um envoltório que protege a célula. Ela que separa a célula do meio extracelular e intracelular. E além de proteger a célula, ela também é responsável pelo transporte seletivo de substâncias. É ela que decide quem entra e quem sai da célula. A membrana plasmática ela é semipermeável, ou seja, nem tudo pode entrar e sair na hora que quiser. Ela apresenta vários mecanismos que ajudam nesse controle de substâncias. Já já eu falo sobre eles. A membrana ela apresenta um modelo mosaico fluido. O que significa isso? Significa que ela se mexe. Ela é fluida. Acho que o nome já dá para entender, não é? Ela é composta por uma dupla camada fosfolipídica, proteína, açúcar e colesterol. Vamos começar falando sobre a dupla camada fosfolipídica. A camada fosfolipídica é a que dá a estrutura para a célula, é a que dá forma, e ela é composta por fosfolipídio. Fosfolipídio é nada mais, nada menos que glicerol, fosfato e ácido graxo. O fosfolipídio ele é um composto anfipático. O que significa isso? Significa que ele tem uma parte que consegue interagir com a água, a gente chama de parte hidrofílica, e uma parte que não consegue interagir com a água, que é a parte hidrofóbica. O lipídio, a forma dele é uma cabeça e um rabinho. Se você pesquisar, vai aparecer a foto, a cabeça e o rabinho. A cabeça é a parte hidrofílica, a parte que interage com a água. Ela é formada por glicerol e fosfato. E a cabeça do fosfolipídio, ele é polar. O que significa isso? Significa que ele apresenta polos. Ele apresenta carga negativa e positiva. E essas cargas são denominadas polo. Polo negativo, polo positivo. Agora, a cauda do fosfolipídio é a parte hidrofóbica, a parte que não interage com a água. E ele é formado por ácidos graxos. A cauda ela pode ser saturada, que é a cauda retinha, ou insaturada, que são aquelas caudas tortas, sabe? E é essa cauda que define a fluidez da membrana. Acho que tá certo. Em temperatura mais baixa, as caudas saturadas, ela deixa a membrana mais densa, mais rígida. Agora, a cauda insaturada, em temperaturas baixas, deixa a membrana mais fluida. Quando há um conjunto de caudas insaturadas, elas formam as chamadas balsas lipídicas. As balsas lipídicas é como se fosse tipo uma lombada que tem na membrana, sabe? Uma lombadinha. E a principal função da balsa lipídica é a transdução de sinal. A cauda do fosfolipídio ele é apolar, ou seja, ele não apresenta polo, não apresenta carga positiva e nem negativa. Por ser um composto anfipático, eles conseguem formar micela. Sabe quando você joga óleo na água? Tipo, o óleo não se mistura com a água, então forma aquelas gotículas de óleo. É praticamente isso. A parte hidrofóbica, que não interage com a água, que é a cauda do fosfolipídio, ele vai se ajuntando, ele se ajunta, vai pra dentro e forma tipo... eu vou dar um exemplo, calma. Tá. Pega o exemplo da minha mão. A minha mão é a cabeça hidrofílica e o meu dedo é a cauda hidrofóbica. Aqui fora tá cheio de água. Essa parte aqui, ela não vai interagir com a água, então ela vai se juntar com outros fosfolipídios, as outras caudas, e vai entrar. A parte hidrofílica vai ficar para fora, formando assim a micela. Agora a gente vai falar sobre as proteínas. As proteínas dentro da membrana, ela tem a função de transporte, ela é como se fosse a porta, um portão para substâncias entrarem, para facilitar o transporte, e de comunicação. Agora, o carboidrato, que é o açúcar, ele forma uma estrutura chamada glicocálice. Nossa! Glicocálice. Mano, eu não tô conseguindo falar. É isso aqui, essa estrutura aqui. Essa estrutura, a sua função é de reconhecimento. A substância, ela passa pelo glicocálice
Ela faz o reconhecimento, aí a membrana decide se ela entra ou se ela vai embora. Nossa! Agora, o colesterol, ele fica inserido na cauda do fosfolipídio. Ele que mantém a fluidez. Em temperaturas baixas, o colesterol aumenta sua fluidez, evitando que os fosfolipídios fiquem firmemente juntos. Enquanto em altas temperaturas, ele reduz a fluidez. Eu tô lendo um slide, tá? Só pra caso vocês não entenderem. E essa é a estrutura da membrana. Essa parte azulzinha aqui é a proteína. Esses negócios verdinho é o glicocálix. Aqui, a parte vermelha é a parte hidrofílica. Aqui dentro, né, que tá a cauda é a parte hidrofóbica. Acho que é isso, né? Deixa eu ver. Aqui, ó, o colesterol tá bem aqui dentro, ó. Lembra que eu falei que a membrana também ajuda no transporte? A gente vai falar sobre eles agora. O transporte pela membrana, ela depende do grau de concentração. O que significa isso? Significa a quantidade de substâncias que tem. A célula, ela precisa estar em constante equilíbrio. Então, se a parte de fora tiver mais substâncias do que na parte de dentro, a substância do lado de fora vai entrar até estabelecer esse equilíbrio. Então, o grau de concentração é exatamente isso. As substâncias ela pode entrar ou sair da célula através de osmose, que é o transporte através da água. As substâncias elas se dissolvem na água e assim passa direto pela camada fosfolipídica. E o transporte por meio da osmose ela pode mudar dependendo do meio. Quando o meio ele é isotônico, a água flui proporcionalmente. Quando o meio é hipotônico, acontece um aumento da entrada de água e faz a célula aumentar. Isso pode acontecer também da célula meio que explodir, assim. No meio hipertônico, a célula ela vai perdendo água e vai murchando. Ah, mas o que define se o meio é hipotônico, hipertônico, isotônico? É o grau de concentração. Se o soluto no lado de dentro tiver a mesma quantidade do lado de fora, é uma solução, é um meio isotônico, é um meio que está em equilíbrio. Se tiver mais soluto no lado de fora, ele é um meio hipotônico. Se tiver mais solução do lado de dentro, é um meio hipertônico. As substâncias também ela pode entrar e sair da célula através do transporte passivo, que é aquele transporte que não precisa de energia para acontecer. Ele é a favor do gradiente. E ele pode acontecer de duas formas. A difusão simples, que a substância passa direto pela camada fosfolipídica, e a difusão facilitada, que a substância passa através de uma proteína. Quando a substância ela é muito grande, ela não consegue passar pela camada, então ela passa através de uma proteína. E também tem o transporte ativo, que é o transporte que precisa de energia para acontecer, e ele é contra o gradiente. O transporte ativo ele usa a bomba de sódio e potássio para forçar a substância a atravessar a membrana. E esse transporte ele também acontece através de uma proteína. Em condições normais, a concentração de Na+, que é o sódio, ela é mais baixa dentro da célula do que na parte de fora. E a concentração de potássio, que é o K+, é maior dentro do que fora da célula. Só que para realizar o metabolismo, a célula precisa manter a diferença de concentração. Ou seja, como tem mais sódio na parte de fora, o correto seria ele entrar para ficar o equilíbrio. Só que para acontecer o metabolismo, essa diferença tem que ficar. Então, o transporte ativo ele força o sódio a ficar do lado de fora e o potássio do lado de dentro. É praticamente isso. Outro tipo de transporte que pode acontecer é através de vesícula. Vesícula é basicamente uma cavidade formada pela membrana. Aqui está a membrana, a substância vai passar, ela meio que se rompe. Tipo, tá aqui, vai lá a membrana, vai lá, se rompe e forma a vesícula. E esse transporte,
E esse transporte é chamado de endocitose. A endocitose ela pode acontecer através da fagocitose ou penocitose. A fagocitose é quando o soluto, é quando a substância entra formando uma vesícula. A penocitose é quando a substância A penocitose é quando a substância entra através de invaginações, que eu já vou falar, e depois forma as vesículas. A fagocitose... Calma, eu tenho o papel. Aqui também é a membrana, né? Na fagocitose, a substância vem, entra e forma a vesícula. Na penocitose, a substância entra através de invaginações, que são essas ondinhas. A substância entra através dessas ondinhas e forma a vesícula. Olha, gente, é muito professora! A gente tem também o transporte através da exocitose, que é quando a substância sai. Ela não entra dentro da célula, ela sai da célula. E a vesícula, ela se rompe. Acho que é o jeito certo de falar. Na imagem dá pra ver certinho. Agora a gente vai falar sobre as especializações da membrana. A membrana, ela apresenta uma estrutura chamada microvilosidade, que são essas ondinhas que eu acabei de falar, que são as invaginações. As microvilosidades são dobras que aumentam a superfície de contato e, consequentemente, aumenta a absorção de nutrientes. Eu vou dar um exemplo. Quando você tem uma superfície lisa, você vai jogar água. Você vai jogar água, por exemplo. A água, ela vai escorregar pro lado, pra cá, pra cá, pra cá. Agora, quando você tem uma ondinha, uma superfície mais assim, a água ela vai entrar. Ela vai entrar mais fácil. Será que deu pra entender? Já a interdigitações são conjuntos de invaginações que se encaixam em células vizinhas e garantem maior aderência. Vou dar um exemplo. Exemplo dado. É praticamente isso. Ajuda as células a ficarem juntinhas, entendeu? A membrana ela possui algumas estruturas que ajudam as células a ficarem juntas. Ela apresenta o demosomo, que são estruturas formadas pela membrana de duas células adjacentes e é onde acontece a junção celular. Metade do demosomo fica na membrana de uma célula e a outra metade em outra célula. Ela apresenta o hemidemosomo, que é a metade de um demosomo. Eles ligam a membrana de uma célula à lâmina basal. Ela apresenta a junção oclusiva, que é a junção tipo bloqueadora. Ela evita que as substâncias passam. Ela impede o trânsito de substância entre as células. E tem a junção comunicante, que permite a comunicação entre as células através de conexinas, que são proteínas de ligação. Eu acho que foi tudo. Alguma dúvida, gente? Não? Então tá bom. Mas que arrombado!